para a gente aprender. Escrito no Velho Testamento foi para nosso ensino, para a gente aprender. E o que eu vou ler hoje está no livro de 2 Reis, no capítulo 18. Nós vamos ler e comentar um pouquinho, vamos ver o que aconteceu na vida deste homem, que foi uma coisa tremenda, gente. Serve de exemplo para nós. O homem de quem eu vou falar se chama Ezequias. A função que ele exercia era muito simples. Ele era um rei. Nós vamos falar de um rei. E aí a Bíblia diz que no 3º ano do reinado de Oséias, filho de Elá, rei de Israel, Ezequias, filho de Acás, rei de Judá, começou a reinar. Este início aqui, que está escrito, é apenas para identificar exatamente o período em que Ezequias se tornou rei. Então, o escritor aqui desse livro, ele dá exemplos. Em Israel era rei tal pessoa, e estava 3 anos reinando. Quando ele era rei há 3 anos lá, este Ezequias começou a reinar aqui. Isto serve para os historiadores achar as datas de cada um, quando começou a reinar. E aí diz, ele tinha 25 anos de idade quando começou a reinar. 25 anos, era um jovem. Quem tem 25 anos de idade aqui? Só a Giovana. Estou vendo uma mão erguida, né? 25? 25? Plus. Não é? Ele era jovem, 25 anos de idade, quando ele se tornou rei, quando ele foi coroado rei. E ele reinou 29 anos em Jerusalém. E aqui, numa exceção rara, a Bíblia fala que o nome de sua mãe era Abia. Quer dizer, normalmente não se acrescenta isso, mas por alguma razão aqui foi identificado quem era a mãe dele. Talvez porque tivesse um outro Ezequias, que se não colocasse o nome da mãe, ia confundir com o outro. Então, a gente tem que entender essas coisas. Ele fez o que o Senhor aprova, tal como tinha feito Davi, seu predecessor. Quer dizer, aqui tem uma coisa raríssima. Esta frase, para os reis daquela época toda, e ele fez o que o Senhor aprova, é coisa raríssima, porque a maior parte do tempo os reis faziam o que o Senhor não aprovava. Mas este fez o que o Senhor aprova. Que frase boa, não? Fez o que o Senhor aprova. Se alguém for escrever sobre nós hoje, o que vai escrever ali? Você vai pegar a nossa história, Branco, vai pegar a sua história. E o Branco, pastor Branco e a pastora Glenda foram para a igreja de Malden no mês de novembro de 2000 e qualquer coisa, 14? 13. E durante o período que eles estavam na igreja de Malden, eles fizeram o que o Senhor aprova? Ou vai dizer, fizeram alguma coisa que o Senhor aprova. E um monte que Deus não aprova. Cada um de nós tem uma história. E é importante saber como Deus vê a nossa história, não os homens. Homens, gente. O ser humano não tem capacidade de avaliar corretamente as coisas, porque só vê aquilo que aparece. Mas o nosso Deus vê as intenções. Com que intenção a gente serve a Deus? Com que intenção a gente faz as coisas? O importante é que nós tenhamos o selo de aprovação lá do alto. E aí, para vocês escrever, e o Branco e a Glenda fizeram o que o Senhor aprova. E cada um de nós receber uma aprovação divina. Amém?
Nós precisamos lutar para conseguir isto, gente. Nós não podemos nos conformar em ser o que somos apenas agora. Nós temos que melhorar, nós temos que progredir. Nós temos que avançar. Nós temos que saber mais, conhecer mais. E também fazer mais e fazer bem feito. Coisas que tragam glória para o nosso Deus. E ele fez o que o Senhor aprova. Tal como tinha feito Davi, seu predecessor. Davi é o referencial. Davi foi o rei de Israel que tinha um coração como o coração de Deus. Então ele é o referencial. Tudo que os outros reis faziam era comparado com o que Davi tinha feito. Davi fez o que agradou a Deus. Vamos ver alguma coisinha que esse rei Ezequias fez. E que mereceu a aprovação de Deus. Ele removeu os altares idólatras. Quebrou as colunas sagradas. E derrubou os postes sagrados. Estas colunas, estes postes e os altares idólatras, tudo isto foi construído por reis anteriores que abandonaram o Deus verdadeiro, Deus de Israel, para se curvarem, para se prostrarem diante de deuses de metal, de bronze, de madeira. Gente, era um pecado gravíssimo que se cometia contra Deus. E os reis anteriores fizeram isso. E o Ezequias teve a coragem de mandar quebrar tudo isto, mandar desfazer. Acabou com isto. E quando Deus via a remoção das coisas idólatras, o coração de Deus se alegrava, tinha uma alegria tremenda no céu. Nas minhas imaginações aqui, quando isso acontecia, Deus convocava os anjos. Olha lá o que está acontecendo. Acho que batia até palma no céu. Para celebrar as coisas boas que estavam acontecendo, que o rei Ezequias estava fazendo. E é interessante notar que este rei Ezequias, ele tinha uma história de família muito triste. Porque no capítulo anterior a gente vê o reinado do pai dele. O pai de Ezequias foi um dos piores reis de Judá. Um dos piores. Era idólatra, se afastou de Deus e queimou seus filhos. Sacrificou o filho, imagina só. Então este Ezequias teve sorte, porque os irmãos dele morreram queimados e ele ficou vivo. Olha só, o pai matou os filhos, mas ele escapou. Imagina a gratidão que ele tinha. A Bíblia não fala como é que ele conseguiu escapar. Mas imagina a gratidão que ele possuía de estar vivo. E eu acho que ele deve ter reconhecido que quem o livrou foi o Senhor. E agora ele queria dedicar tudo que ele possuía ao Senhor. Ele fez o que Deus aprova, o que Deus aprovou. Agora aqui vem. Ezequias confiava no Senhor, o Deus de Israel. Então, a qualidade de Ezequias, a característica dele, era uma. Que nós precisamos ter, igreja. Nós não podemos ser menos que Ezequias neste item. Ele confiava no Senhor. Nós precisamos ter confiança no Senhor nosso Deus. Nós não podemos abaixar o padrão de confiar só em algumas circunstâncias, em algumas ocasiões. Nós temos que definir o que somos em Cristo. Aleluia. Ou nós cremos em tudo que a Bíblia fala, em todas as promessas de Deus, ou então é melhor pegar, chuta o pau da barraca e vai embora. Gente, nós não podemos continuar fazendo de conta que somos crentes. Nós precisamos agarrar a nossa fé. Os dias que vivemos são difíceis. E não pense que vão melhorar. Não adianta ser otimista. Nós temos que ser realistas.
A verdade é a seguinte: o mundo está preparando para a vinda do anticristo. Cada vez vai piorando. E quando vai piorando para nós cristãos. A perseguição vem de um jeito ou de outro. E nós temos que definir. Temos que definir o que somos. Quando abre aqui, tem que ter cristão. Mas se abre a camisa, a de baixo tem que estar escrito cristão também. Não pode ser Cruzeiro por fora e Atlético Mineiro a outra camiseta embaixo. Não podemos jogar em dois times. Se nós somos de Cristo, vamos erguer nossa mão, aplaudir o Senhor, louvar o nome dEle e declarar de quem somos. Ezequias definiu, ele confiava no Senhor. Gente, acontece na nossa vida certas coisas que a gente fica doido. O mundo que nós vivemos é uma loucura. Muitas vezes a gente prega um negócio, a Bíblia fala uma coisa e parece que acontece o oposto. É nesta hora que a nossa fé é provada. É nesta hora que nós temos que mostrar o que somos. Porque quando acontece qualquer contrariedade na nossa vida, a gente abandona tudo, abandona Deus, abandona a igreja, abandona a fé. Nós estamos dando prova de uma coisa: nós só temos Deus por interesse. Mas aqui a Bíblia fala que Ezequias confiava no Senhor. E ainda acrescenta, no Senhor, o Deus de Israel, para mostrar que ele tinha confiança na pessoa certa. Diz aqui que nunca houve ninguém como ele entre todos os reis de Judá, nem antes e nem depois. O cara era bom, gente. Ele foi um homem que, porque confiava em Deus, ele servia a Deus com integridade, com dedicação. Tudo que ele fazia voltado para o Senhor. E eu quero dizer que assim deveria ser nossa vida também. Na mensagem de ontem aqui eu falei que nós, crentes, a igreja de forma geral, não estou me referindo só à igreja aqui em Malden, mas de forma geral, a igreja universal do Senhor, a característica dela tem sido de cada vez dedicar menos tempo para Deus e mais tempo para ganhar dinheiro, para fazer viagens, festas e computador e essas coisas todas. O tempo que estamos reservando para Deus tem sido cada vez mais diminuto. Aquele que merecia e que merece a prioridade não está tendo essa prioridade por parte não dos outros lá do mundo, que deles não pode esperar nada, mas por parte nossa, povo de Deus. Então nós temos que mudar de atitude. Nós temos que realmente repensar nossa prioridade. E aí o Ezequias, ele era um homem que se dedicava integralmente, ou seja, integralmente significa inteiramente, a Deus. Aí fala mais. Ele se apegou ao Senhor e não deixou de segui-lo. Quer dizer, se apegou significa estava próximo de Deus. Caminhava com Deus. Andava com Deus. Falava com Deus. Ouvia a voz de Deus. Ele se apegou ao Senhor. Lia a palavra de Deus, meditava na palavra de Deus, se apegou ao Senhor. Quando a gente se apega a alguém, a gente pega o costume daquele alguém. Se você anda muito com um gago, você vai começar a gaguejar. Se você anda muito com alguém, você vai pegar o jeito dele falar. Algumas frases, alguma palavra, os gestos. Se nós andarmos com Jesus, nós vamos ficar parecidos com ele. Se nós nos apegarmos a Jesus, nós vamos ver, pensar do jeito que Jesus vê e pensa. Nossa vida vai mudar. Mas se a gente só anda vendo novela, filmes, vocês já perceberam? Eu não assisto Globo, não tenho em casa.
Mas eu sei que quando tem novela da Globo, se aparece moça usando uma bota que vem até aqui, em cima da coxa, dali a pouco está cheio de gente usando bota do mesmo tipo. Imitação. Nós não precisamos imitar o mundo, gente. Nós temos que imitar Jesus Cristo. A gente traz o mundo para dentro da igreja. A gente leva o mundo para nossa casa. Começa a falar como eles, agir como eles. Vocês veem novela? Eu não vejo novela. Nunca assisti uma novela inteira na minha vida. Vi algum pedaço na casa dos outros. E alguns que eu vi, aquelas filhas, né, falando com a mãe. Ah, filha bonita, moça, tudo. É a mocinha da novela. Aí a mãe discorda dela, ela sai, pá, bate a porta. E todo mundo acha que ela fez certo, porque a mãe era ruim. E aí o que acontece? As filhas, nossas filhas, começam a bater a porta na nossa cara. O mundo invadindo a família e invadindo a igreja. Nós temos que redefinir o que nós queremos na nossa casa. O que é que nós queremos na nossa vida. Nós não podemos aceitar nada inferior àquilo que Cristo dá para nós. Paz, harmonia, respeito, amor, dedicação. Gente, nós precisamos repensar nossas prioridades. Cuide dos seus filhos pequenos, repreenda quando necessário. A gente tem uma fama de brasileiro que os nossos filhos são bagunceiros demais nas igrejas. E eu concordo 100%. Desculpe os pais e mães aqui. A gente vai em outras igrejas, especialmente igrejas de americanos, os filhos se comportam melhor do que os nossos. Os nossos parece que pensam que igreja é uma casa de louco. Corre, grita, passa, quebra coisa, tropeça. Não sei como é que eles ficam vivos até o fim. O que está faltando? Que os pais eduquem melhor os seus filhos. Que ensine desde pequenininho, quando eles aprendem mais fácil. E eu digo, vai corrigindo, porque se você está esperando corrigir o seu filho quando ele se torna adolescente, esqueça. É agora, quando eles são pequenos, que eles têm que aprender as regras da casa, respeitar o pai e a mãe. Então, o Ezequias era um homem que se apegou ao Senhor e não deixou de segui-lo. Quer dizer, Ezequias não se desviou. Ele prosseguiu, não abandonou. Nas horas difíceis, porque um rei enfrenta situações difíceis, ele não abandonou, ele continuava seguindo e confiar no Senhor. Obedeceu aos mandamentos que o Senhor tinha dado a Moisés. Ou seja, ele seguia a palavra de Deus, obedecia ao Velho Testamento, porque não tinha novo naquela época. Ele obedecia. Agora vejam o resultado deste estilo de vida. O que aconteceu? Qual foi a consequência de confiar em Deus e de seguir a Deus e de se apegar a Deus? O Senhor estava com ele. Era bem-sucedido em tudo o que fazia. Oh, coisa boa! Consequência de quem obedece e segue a Deus sempre e confia nele. Deus está conosco. Gente, nós podemos ter bênção de todo tipo. Casa boa, carro bom, conta bancária boa, terra no Brasil, apartamento no Brasil, podemos ter saúde, podemos ter filhos que estão bem encaminhados. Tudo isso é bom. Nós gostamos disto, não é pecado, mas se tiver tudo isto e não tiver Deus, não tem nada. Porque tudo isto passa como um sonho, mas a presença de Deus em nossa vida é eterna. Aleluia. Nós estamos dando muito valor aos bens materiais. Muito valor. Por pouca coisa nós estamos trocando os nossos compromissos. E nós precisamos reverter essa situação. Tem que ser Deus em primeiro, Deus em segundo
e Deus em terceiro. Depois aqui vem o resto. Senão nós estamos encaminhando erradamente, irmãos. Agora, é interessante. O rei Ezequias, que tem essa história brilhante, que eu gostaria que a gente também fosse assim, mas chegou um momento, ele como rei, estava lá reinando em Jerusalém, no reino de Judá, quando foi cercado por um exército inimigo. Senaqueribe, rei da Síria, mandou um exército poderosíssimo para cercar Jerusalém e para invadir. O Senaqueribe, o rei da Síria, estava conquistando tudo quanto era a cidade. Estava estabelecendo um reino poderoso, dominando tudo. E foi lá em Jerusalém. Quando ele chegou em Jerusalém, ele chegou, lá o capitão do exército, dizendo o seguinte, olha só, hein? Olha só a arrogância. Assim diz o grande rei da Assíria. Ele se apresentou desta forma. Assim diz o grande rei da Assíria. E mandou as frases. As frases eram mais ou menos a seguinte. Quem é que vai livrar vocês? Quem é que vai livrar? O rei do Egito, que vocês pediram ajuda? O rei do Egito não é nada. Mas aí, esse comandante, atrevido, falou algo que custou caro para eles. Ele falou, mas se vocês disserem que quem vai livrar vocês é o Deus de Israel, então o que é que vocês dizem de todas as cidades que já foram destruídas e todos os seus deuses foram destruídos? Não se enganem, assim diz o grande rei da Assíria. Ele desafiou o povo de Deus. Ele humilhou o rei Ezequias. E ele falou, nós vamos entrar nessa cidade e acabar com ela. Ele foi atrevido. E o que fez o rei Ezequias? Fez uma coisa espantosa. Porque foi mandado para ele por escrito o que o homem tinha falado. Formato de carta. A ofensa ao rei e a ofensa a Deus. E aí Ezequias pegou aquela carta. Aprendam isto, gente. Aprenda isso que o Ezequias fez. Aprendam. Ele pegou aquela carta de agressão, de ofensa contra ele, contra Deus, e fez uma oração e apresentou a carta para Deus. Falou, Senhor, leia essa carta. Olha o que estão dizendo ao teu respeito. As ofensas, as agressões. Esse é um dia de humilhação para nós. Esse é um dia de dor. Senhor, cuida disto. Então, igreja, quando algo acontecer na sua vida, na sua família, sabe, aquele tipo de coisa que a gente não quer, que humilha, que ofende, não revide palavra por palavra. Escreva. E na sua casa, oferece aquilo para Deus. Mostra para Deus. Deus não é analfabeto, não, ele sabe ler. Lê português, inglês, japonês, lê qualquer idioma. E até aquele que escreve mal e errado, ele consegue interpretar. Apresenta para Deus. Faz tua oração sincera. Se você é um homem ou uma mulher que confia em Deus, faz isto. E deixa Deus cuidar. Não tem ninguém neste mundo, nem em outro, que cuida melhor de nós do que o Deus de Israel. Se Ele não é capaz de fazer algo por nós, ninguém mais será. Quem mais pode fazer coisas por nós do que Deus? O prefeito, o advogado, o engenheiro, o deputado. Cada um tem seu valor, mas ninguém se compara ao Deus eterno, Criador de todas as coisas. Se nós somos como Ezequias, homens e mulheres que confiam em Deus, que andamos com Ele, que não o abandonamos em toda e qualquer circunstância, apresente a carta. Resposta de Deus. Através do profeta Isaías, que era o profeta daquela época. Foram lá falar com Isaías. Isaías falou, diga o seguinte. Agora, como é que Isaías fala? Assim diz o Senhor,
o Criador. O outro veio, assim diz o grande rei da Assíria. O que é grande rei? Onde está esse grande rei? Não tem mais nada dele. Acabou. Morreu. Está enterrado. Só tem os ossos lá. E aonde está o grande rei de Israel? Imortal. Não adianta querer ofender a Deus. Ele não fica nem maior nem menor. Como diz essa canção, ele continua sendo Deus. Mas agora vem Isaías e fala assim, diz o Senhor, o Criador. E aí vem toda aquela palavra profética, mas tem uma que ele diz assim, eu vou colocar um anzol no nariz dele, do Senaqueribe, e ele vai fugir pelo caminho que ele veio. E ele vai ser morto. E foi o que aconteceu. O rei teve que voltar, chegou em casa, 2 filhos dele o mataram. O arrogante acabou num instante. Agora nós temos que optar. Nossa vida, gente, nós continuamos aqui. Deus tem nos dado vida. E nós devemos celebrar a vida. A vida é rápida. Passa depressa. Senaqueribe, forte, grande rei da Síria, conquistando tudo. Os próprios filhos mataram, porque desafiou a Deus. Agora nós estamos aqui, enfrentando lutas, problemas, dificuldades, passando momentos de alegria, de vitória, de triunfo. Tudo é assim que a nossa vida é constituída. Coisas boas e coisas ruins. Mas em toda e qualquer circunstância, minha palavra para vocês é aquilo que a Bíblia diz. Confiemos no Senhor. Não tenha medo. Confiemos em Deus. Circunstância está boa? Oh, meu Deus fez isso para mim. Está ruim? Meu Deus é bom para mim. Se está ruim, não vai ficar assim o tempo todo. A intervenção divina virá na nossa vida. O que nós precisamos é estabelecer certo a nossa prioridade. Nós precisamos confiar 100% em Deus. Nós precisamos segui-lo, nunca nos apartar dele, porque ele não se aparta de nós. Nós é que abandonamos Deus, não é ele quem nos abandona. E obedecer a tudo que a palavra de Deus ensina. E aí o resultado disso também vai ser, tudo que nós fizermos, nós vamos ser bem-sucedidos. Deus estará conosco, que é a maior bênção, a presença de Deus em nossas vidas. Se esta palavra tocou o teu coração e você se alegrou, bate palma para o Senhor. E seria bom se você chegasse em casa e lesse essa história toda. Eu resumi aqui. Mas é uma história linda. 2 Reis 18. É uma história linda. Longa até, uns 2, 3 capítulos, contando toda a história do Senaqueribe, dos guardas, do profeta, do rei. Mas o rei Ezequias foi um exemplo de vida para nós. E seguindo homens assim, nós também seremos bem-sucedidos. Vamos ficar em pé. Chegou a hora de ir para casa.